11ª palestra, a industrialização da construção e a aplicação do aço em sistemas modulares. Palestrantes, Ricardo Marra e Rosane Bevilacqua. Essa palestra faz parte do ciclo de atividades organizadas pelas professoras Monique Cordeiro e Fernanda Lins, com o intuito de trazer assuntos interessantes relacionados ao curso de Engenharia Civil. Essa palestra ocorreu no dia 19 de agosto de 2020, às 18 horas. Gostaria de dar boa noite a todos. Eu sou a professora Fernanda Lins. Espero que estejam todos bem em casa. Hoje teremos a 11ª palestra, que será sobre a industrialização da construção e aplicação do aço em sistemas modulares. Essa palestra será apresentada pelo engenheiro Ricardo Marra, engenheiro e construtor técnico. Também participou da 9ª palestra, processo de obtenção de aço e suas classificações, produtos e soluções da construção armada, vergalhões, com o engenheiro Maurício Silveira. Essa palestra já está no canal do YouTube, Engie Civil West Palestras, e a palestra também será apresentada pela engenheira Rosane Bevilacqua, coordenadora de construção metálica na Gerdau, com mais de 15 anos de experiência profissional como engenheira civil, atuando, entre outras coisas, com foco na industrialização da construção. Gostaria de chamar a atenção que essa palestra não pode ser gravada e que a gravação dela ou parte sem autorização viola o artigo 46.4 da Lei 96.10 de 98, que trata dos direitos autorais. As perguntas elas podem ser feitas no chat, ou quem quiser me mandar direto também pelo WhatsApp, e no final elas serão agrupadas e respondidas. E gostaria de agradecer a presença virtual de todos e espero que gostem. Vou passar a palavra aqui para o Ricardo. Vou desligar aqui meu microfone e meu vídeo. Opa, muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Boa noite aí para todos. Estamos juntos aí mais uma vez. Obrigado às professoras por esse espaço, né? Obrigado a Rosane por estar conosco aí. Hoje a minha apresentação vai ser bem mais rápida. Vai ser apenas uma repassada ao que a gente viu na reunião passada, quando eu estava com o Maurício, né? Começando por essa pequena imagem aqui. Vocês se lembram dela? Processo de produção de aço, né? Onde a nossa responsabilidade é partir do minério de ferro disponível na natureza. Contamos com algumas tecnologias aí para transformação dessa matéria-prima, né? Um alto forno, uma aciaria, aqui representada por um conversor a oxigênio, que aí depois envia essa massa metálica líquida através de uma panela para o engotamento contínuo, e aqui é que começa o batismo, vamos assim dizer, dessa corrida, né? Pois aqui ela recebe uma numeração que vai acompanhar ela pelo resto da vida, na sua forma de barras e perfis, e esse processo de rastreabilidade, inclusive, é o que deu título a, a essa pequena apresentação, essa pequena introdução de hoje. O quão importante é para nós da siderurgia e para nós que atuamos na construção civil, né, garantir o processo de rastreabilidade das matérias-primas, né, dos materiais utilizados nas estruturas metálicas, nas estruturas armadas, né, aonde quer que seja, né. Aqui embaixo, aproveitando, né, lembrando assim que o Grupo Gerdau ele mantém não só usinas à base de minério de ferro, mas também usinas que usam fábricas, né, que usam a sucata como matéria-prima, né? A gente adquire a sucata, né, o material que a sociedade descartou e transforma ele novamente em aço, né, através do que a gente chama de mini mills, né, empresas localizadas em determinadas regiões do país, né, que visam buscar a sucata daquela região, né, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos lá pertinho de Porto Alegre, em Sapucaia, tem uma empresa de aços especiais, uma fábrica ali em Charqueadas, né? Temos lá Aço Norte no Recife, né? Temos lá a Cearense, perto de Fortaleza, né? Então, busca essa sucata, aí a fonte de energia já é a energia elétrica, né? Isso aqui é um forno elétrico a arco, depois eu trato a composição química desse material, do forno panela. O aço é um material que pode ser eternamente reciclado, né? Ele fica
como se fosse um material extraído, do minério de ferro, com apenas um ou outro detalhe, né, que muitas vezes vem até a beneficiar, vamos dizer assim, o produto final, e aí depois ele vai para o mesmo processo de lingotamento contínuo. Então aqui, gente, é o grande início do nosso processo de rastreabilidade. É claro que nós temos controles aqui também, né, mas aqui gera-se o número da corrida, aquele número que vai, acompanhar mais uma vez, as barras, os perfis aí, pelo resto aí da sua vida útil. Tá? Então é importante nós, como engenheiros, mantermos esse processo de rastreabilidade vivo, para que eu possa saber exatamente, naquela obra, que foi erguida com determinado material, qual foi a propriedade mecânica e a composição química que aquela barra apresentava. E isso é possível, né? Eu tenho aqui o meu tarugo, tenho aqui um forno de reaquecimento, e eu vou laminar, e vem aqui então as minhas barras. Tudo bem? E eu trouxe aqui uma foto que eu não apresentei, na nossa apresentação anterior. Essa aqui é uma vista aérea da nossa usina da Gerdau Ouro Branco, né, a parte das laminações, que às vezes a gente pode entender assim que esses processos eles são simples, né? Então eu quis tentar trazer para vocês assim uma noção, a dimensão assim da grandeza dos processos que estão envolvidos na fabricação de barras e perfis, né? Então, mais uma vez, uma vista aérea em que eu tenho aqui uma pequena escalinha, né, vamos dizer, uma reta aqui, mostrando que eu estou falando de uma dimensão de 1.178 metros por 156. E esse primeiro galpão aqui, olha, eu tenho aqui uma laminação primária, né? Aqui eu tenho uma aciaria, uma laminação primária, né? Que depois joga os meus billets para cá, para a linha de perfis estruturais, ou para cá, para a linha de fio máquina. E o meu galpão de perfil estrutural, que é a grande vedete aqui hoje do nosso encontro, tem aproximadamente isso, né? Talvez um pouco menos de 1.178 metros, mas 1.078 até aqui, ó, que seja 1.100, que seja 1 quilômetro, estamos falando de um galpão de 1 quilômetro de extensão, né? A fim de laminar aí os produtos que serão utilizados depois por nós como engenheiros civis, né? Uma outra foto que eu trouxe aqui, para poder mostrar mais uma vez, né, caracterizar, contextualizar a dimensão dos equipamentos, é a foto de um alto-forno. Essa aqui é um alto-forno lá também da Gerdau Ouro Branco, né, que mostra, dá para ver assim ao fundo, né, tem uma noção assim da dimensão do equipamento. O alto-forno ele está aqui em cima, isso se chama aparato de topo, né? Aqui eu tenho uma esteira que traz as matérias-primas para cima, elas são carregadas por cima do forno, e depois elas vão cedendo e vão queimando, né, e liquefando e liquefazendo, eu acho a palavra, esqueci agora, tudo bem. E a partir daí, então, eu tenho uma corrida de gusa lá embaixo, tenho os meus regeneradores aqui, né, para poder injetar um ar quente dentro do forno, e com isso otimizar o processo, mas dá para ter uma ideia da grandeza do investimento, das responsabilidades, né, do processo como um todo. Essa aqui é uma outra foto, um carregamento de gusa, né, que mostra uma panela de gusa aqui sendo colocada, né, um gusa líquido sendo inserido dentro de um conversor. Se vocês perceberem, aqui eu tenho um homem, olha, né? Então dá para ter uma ideia, mais uma vez, da dimensão dos equipamentos envolvidos no processo de produção de aço. Então, aquele gusa que saiu daquela alto-forno que eu mostrei ali atrás, né, está sendo colocado aqui para que então ele possa ser transformado em aço, tá? Bom, e mais uma vez, né, essa corrida aqui, bom, eu mostrei aqui, né, o Gusa vindo para cá, e aí depois eu tenho essa corrida que eu costumo brincar, que é o CPF do aço, né? É uma foto como essa aqui, assim, olha. Eu tenho aqui um forno que está emborcado e está vazando uma grande quantidade. Eu posso dizer a vocês que algo em torno de 180 toneladas de aço líquido, que aí sim vai para o lingotamento contínuo. E aqui, então, ele recebe uma numeração. Tudo bem? E aí, então, ele vai para o forno de reaquecimento,
né, para que eu possa, eu gero os meus tarugos, né, e depois ele vai para o forno de reaquecimento para poder laminar, enfim, as minhas barras. Então aqueles tarugos, né, que saíram da aciaria, eles são reaquecidos em fornos como esse aqui, olha, né. A fonte de energia aqui é gás natural, tá. E esse aqui é um tarugo incandescente, aproximadamente a 1100 graus, uma porta de um forno aqui que está aberta, ele saiu daqui de dentro, né, para que então ele possa tomar a forma de perfil. Esquematicamente, esse slide aqui nós já vimos, né, então um tarugo, que passou por aquele forno que eu acabei de mostrar a fotografia, e vai passar por uma sequência de gaiolas, que me gera até 1 quilômetro de linha, como eu mostrei para vocês naquela foto aérea das laminações da Gerdau Ouro Branco, né. Até chegar ao ponto de resfriamento, das barras. Aqui eu tenho um detalhe de uma barra redonda que acabou de entrar, de cair no leito de resfriamento, ela vai sendo penteada para cá, e aí consequentemente vai perdendo a temperatura e vai esfriando, vai perdendo a coloração rubra, né. Aqui já é uma foto, mais um overview, assim, desse detalhe aqui, né, essas barras estariam mais ou menos por aqui, mostrando elas aqui já uma temperatura bem baixa, né, vindo para um comprimento de corte. Então, é aqui nesse momento que eu tenho que tomar cuidado com a minha propriedade mecânica, né, eu não posso resfriar esse aço à revelia, né, isso tudo tem um controle, tem que resfriar em ar tranquilo, né, para que eu possa ter a estrutura metalográfica, a estrutura metalúrgica adequada, né, para o que eu quero com relação àquela composição química que eu usei lá na aciaria. Perceberam? Eu não posso temperar o aço, senão eu vou ter um aço duro demais. Senão ele não vai apresentar um alongamento mínimo que o calculista, que o projetista espera que ele tenha no momento da aplicação da sua estrutura metálica, né. A performance do material tem que estar garantida, tudo bem? E aí depois, ao longo das últimas semanas aí, eu tive um contato com uma pessoa, que trabalha nessa área de estruturas metálicas e ele estava com uma pequena dúvida e eu conversei com ele a respeito sobre a necessidade de se ter, as propriedades mecânicas do material, lá no ponto em que ele foi comprar, né, em que ele comprou as vigas, os perfis, para poder realizar então a obra dele, e ele, desconhecia essa questão de que o distribuidor, mesmo que ele compre em pequenas quantidades, né, ele tem acesso ao certificado de qualidade, né, que a usina entrega para ele, na venda de um feixe que seja, né. E lembrando assim, olha, os perfis de ouro branco, eles têm ainda em cada barra, o número da corrida e a bitola, né, pintada na sua lateral. E através desse número de corrida, você chega também na composição química e nas propriedades mecânicas desse material. Mas além disso, né, na linha, vamos dizer assim, de dimensões menores, né, os feixes eles são identificados, né, e aqui tem um exemplo. Aqui eu peguei uma etiqueta de uma cantoneira 2 para 1/8, um ASTM A36, que é equivalente à nossa norma ABNT NBR 7007, média resistência 250 megapascal, né, o número da corrida estaria aqui, tá? Então o distribuidor, ele tem acesso a isso. Então quando você não tem uma compra, que você vai comprar direto da usina, feixes ou de uma determinada bitola, em que você vai receber diretamente o certificado de qualidade, que é um documento de responsabilidade civil, né, é importante que vocês que estão, no mercado e sendo líderes aí de construtoras, empresas de projeto, que vocês exijam da distribuição em geral, né, esse documento de responsabilidade civil. Isso é importante, né. Esse é um certificado de qualidade, eu cheguei a mostrar isso também para vocês, mas aí tem uma determinada bitola aqui, aí está ali, olha, as propriedades mecânicas, o limite de escoamento, o limite de resistência, o alongamento, a composição química pertinente às 3 corridas que foram fornecidas, para este cliente, né, foram 3 feixes distintos de 1 tonelada cada, e a gente tem
o acesso aos dados da composição química que foram gerados lá naquele momento da aciaria, né, no momento do vazamento do material. Ela é retirada uma amostra um pouco antes daquele vazamento e verifica se a composição química está ok, recebe a liberação e aí vai, então, para ser lingotado, para adquirir a forma de tarugo e, por fim, ser laminado e adquirir a forma de barra. Perceberam, pessoal? Então, assim, essa questão da rastreabilidade, ela é uma segurança a mais que o engenheiro civil tem. A Rosane vai nos falar muito hoje aí sobre a parte de estruturas metálicas, de comportamento, de necessidade de redução de custos. E, assim, olha, reduzir custos sem qualidade não é possível. Então, tenham isso em mente, né? E toda vez que vocês se depararem com esse processo de aquisição, de compra, né, de barras e perfis aí, seja na distribuição ou seja diretamente com a usina, né, exijam os seus certificados de qualidade, tá? Isso é um diferencial que o Grupo Gerdau tem, né, e que a gente valoriza porque a gente sabe o quanto é importante. E esses perfis da Gerdau são os únicos perfis no mercado que possuem em alto relevo a marca Gerdau, né? A gente assina aquilo que a gente produz. Então, tenham isso em mente, tá? Eu acho que isso gera muito confiança. Pessoal, 14 minutos, acabei me estendendo 4 minutos, desculpa, Rosane. Eu agradeço, fico por aqui e entendo que no final aí da palestra da Rosane, quando vocês vierem fazer algumas perguntas, provavelmente mais para ela, também estarei aqui para responder aí sobre qualquer necessidade, tá bom? Obrigado. Eu vou descompartilhar a minha tela agora. Deixa eu ver como é que eu faço isso daqui. Eu acho que eu já fiz, né? Ainda está compartilhando, Mara. Interromper compartilhamento. Acho que agora foi. Pronto. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui tendo a oportunidade de falar para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu colocar em uma apresentação. Vocês já estão visualizando a minha tela? Estamos sim. Beleza, então tá bom. Bom, então depois dessa introdução que o Marra fez explicando um pouquinho para vocês como é que a gente produz o nosso aço, né? Acho que é legal a gente ter esse momento para falar um pouquinho sobre como é que a gente usa esse aço e onde, principalmente, esses sistemas construtivos são capazes de implementar melhorias aí para os nossos sistemas construtivos. Então, esse é o assunto dessa nossa conversa de hoje. Vou pedir que até só por uma questão de organização a gente deixe as perguntas para o final, né? E responderemos todas elas ao final aqui desse bate-papo, né? Vou passar rapidamente aqui, o Marra já falou, mas só para contextualizar aqui, né? Quem somos nós, né? Então, a Gerdau é uma empresa brasileira, né? Com operações aí ao redor do mundo, né? Um foco maior nas Américas, mas operações no mundo todo, né? Produzimos, além do aço para a construção civil, que é o vergalhão, né, que o Maurício já falou para vocês na última conversa, produzimos também aços para estruturas metálicas, né, que é o produto que a gente vai falar agora, né, além dos aços especiais, e produzimos também aços planos, né. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem os setores nos quais a Gerdau produz aço, né? Agricultura, infraestrutura, estradas, indústria, oil and gas, automotivo, construção civil, indústria naval e energia, né? Claro que a gente não vai falar desses todos, mas é sempre importante saber onde é que a gente está falando, né? Aqui eu deixo um QR Code para vocês, para que vocês tenham acesso aos nossos catálogos e manuais. Então, além das informações técnicas sobre os nossos produtos, nós produzimos uma grande quantidade de material técnico, então, manuais, artigos, informações que trazem informações muito importantes, né, de como se aplicar estruturas metálicas, no caso do que a gente está falando aqui, né? Então, vocês vão encontrar no nosso site manual tratando de vedações, manual tratando de tipologias construtivas, tratando das nossas ligações, de galpões, de corrosão, de proteção contra incêndio. Então, é bem legal acessar
o nosso site, fazer um download desse material, que daí vocês já vão criando aí a biblioteca técnica de vocês, para quando vocês tiverem a necessidade de utilizar. Então, primeiro, antes da gente falar um pouquinho do aço, né, vamos entender um pouquinho o contexto, né? Onde é que o aço é aplicado hoje, né? Então, aqui a gente tem um gráfico que é adaptado aqui da World Steel Association, né? Onde a gente tem aqui que 52% de todo o aço produzido no mundo tem como finalidade o segmento de construção civil, né? Então, construção e infraestrutura. 16% vai para máquinas e equipamentos, 10% para outros produtos metálicos, 5% para a parte de transporte, 12% para o automotivo e o restante, linha branca e equipamentos elétricos. Então, a gente observa a importância do setor, do segmento da construção civil para a indústria siderúrgica e para a economia como um todo, né? Aqui eu tenho alguns números interessantes também, né? Aqui, de acordo com um relatório da McKinsey, né? O nosso setor da construção civil representa 13% do PIB mundial. Então, o tamanho, né, dessa economia, que é o nosso setor da construção civil, é gigante, né? Então, 13% de toda a riqueza que é produzida no mundo é proveniente do nosso setor da construção civil. Some-se a isso, a gente tem a nossa realidade brasileira, né, de um déficit habitacional de 6,3 milhões de domicílios, né, muito mais focados aqui nas regiões mais populosas, né, então Sudeste, 39% e 31% do Nordeste, né, e praticamente 90% dessa necessidade de edificações para habitação são, obviamente, nas áreas urbanas, né? Então, a gente tem uma ideia aqui do tamanho do segmento e do tamanho do desafio que nós temos ainda falando especificamente do segmento habitacional, né? Então, a construção civil no Brasil gera 10 milhões de empregos, né? Falando somente de Brasil, 9,9% do PIB brasileiro é representado pela construção civil, né? Um investimento aí na casa de 650 bilhões anuais, né? E uma arrecadação aí para o governo na ordem de 180 bilhões de reais em impostos anualmente, né? E aí a gente se depara com esse grande paradigma, né? Ainda assim, a construção civil é um dos setores de menor produtividade, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Esse gráfico aqui é muito interessante, né, e nos traz uma perspectiva de evolução de produtividade dos diversos setores aí da economia, né? Então, a gente observa que um setor que teve um aumento de produtividade gigante é o setor da agricultura, né? Então, a mecanização, a industrialização pelo qual passou esse segmento da agricultura é muito importante, e especialmente no Brasil, né? O Brasil é um dos países com maior produtividade, né, do setor agrícola no mundo, né? E se a gente olhar que na década de 50 estava todo mundo mais ou menos na mesma página. Depois a gente vem seguido aqui, né, da indústria, né, atacado e varejo, economia geral é essa linha cinza aqui, vai descendo, passa pela mineração, e quando a gente olha para a construção civil, né, desde a década de 50 até 2010, que é o gráfico mais atualizado que nós temos, a gente percebe que nós praticamente não tivemos nenhuma evolução significativa na produtividade do nosso setor da construção civil, né? Então, a gente tem aí uma estagnação muito grande que já dura pelo menos 100 anos, né, da nossa construção civil em termos de produtividade e também em termos de digitalização, né? Com toda essa onda de indústria 4.0, IoT, muito pouco disso se conseguiu embarcar de tecnologia na construção civil, né? E vamos tentar entender um pouquinho do porquê disso, né? Então, qual é o contexto, né, da construção civil brasileira, principalmente, né? Nós temos uma baixíssima padronização, né? A gente não trabalha basicamente com coordenação modular, então cada projeto é um protótipo, de certa maneira, né? Onde a gente tem uma baixíssima repetitividade dos sistemas, né? A gente tem uma gestão de projetos um tanto deficiente, né? Então, a gente deixa para a obra, né? Na obra você conserta na massa, você quebra e depois refaz, então se investe ainda pouco tempo, né, e pouco recurso no planejamento, né, e se investe muito na execução das obras para que a gente consiga consertar as deficiências
da falta de planejamento no projeto, né? Nós temos uma cadeia da construção extremamente fragmentada, né? Então a gente tem aí uma cadeia que é com uma quantidade de itens enorme e muito pouco organizada, né? Então quando você vai, por exemplo, comprar uma esquadria, você observa que você tem um fornecedor para o vidro, outro fornecedor para o perfil de alumínio, outro fornecedor que é quem vai fazer a montagem dessa esquadria, e tudo isso com muito pouca padronização, né? No Brasil, a construção civil ela é reconhecidamente como um setor que absorve a nossa mão de obra pouco qualificada, né? Então, toda a mão de obra que não tem qualificação, né, que não serve para a grande parte dos outros setores da economia, acaba sendo absorvida pela construção civil, né? E a gente tem, somando a isso, um investimento muito baixo, né, em inovação e digitalização. Então, aqui eu trago 3 fotos que provocam um pouco a gente a pensar, né? Aqui a gente tem o edifício Martinelli, da década de 20, um edifício aqui em São Paulo, que foi por muitos anos o edifício mais alto do Brasil, né? Construído aqui em concreto armado, a gente observa aqui as formas, né? Passamos aqui alguns anos, né? Vamos para Brasília, onde a gente está falando aqui dos prédios da Esplanada dos Ministérios, que muita gente não sabe, né? Mas são prédios em aço, ou seja, a gente já conseguiu embarcar alguma tecnologia aqui, né? Mas não é algo muito impactante. E temos aqui uma foto de um edifício residencial em 2020, né? Então a gente observa que efetivamente em 100 anos eu não tenho grandes avanços em termos de processos produtivos, né? A gente teve, por exemplo, avanços significativos do concreto armado, né? A gente teve uma evolução aí de resistência do concreto, né? O próprio concreto usinado, as tecnologias que a gente passou a utilizar para o bombeamento do concreto, concretos autoadensáveis, né? Mas em termos de sistemas construtivos, é basicamente a mesma coisa. Armação, forma, concretagem, né? E a gente em função dessa tipologia construtiva, a gente consegue evoluir muito pouco, né, em termos de escala. E aí eu gosto de fazer um paralelo com a indústria automotiva, né, para a gente entender um pouquinho, né, por que a gente tem uma indústria que teve um avanço tão grande e outra teve um avanço tão pequeno, né? Então, quando a gente fala de uma obra convencional na construção civil, né, a gente tem aí de 800 a 1.000 fornecedores diferentes dentro de uma obra, né? Na cadeia da indústria automotiva, eu tenho aí algo na faixa de 20 fornecedores apenas, né? Então a gente consegue enxergar o nível de complexidade de fazer a gestão dessa quantidade muito maior de fornecedores, né? A composição de custos da construção civil, eu tenho aí de 40% até 50% do custo da minha obra é mão de obra. Quando a gente passa para a indústria automotiva hoje, e muito em função da própria industrialização, né, enfim, da mecanização desse setor automotivo, 3% do custo de um veículo hoje é mão de obra, né? Os estoques nas obras hoje giram em torno de 60 dias até 6 meses, né? Enquanto os estoques da cadeia automotiva são em torno de 6 horas a no máximo 7 dias, né? Então a gente observa aí uma organização muito maior da cadeia, né? E prazo de fabricação, então, nem se fala, né? Consigo produzir um carro hoje em 2 horas e levo 18 meses para produzir uma obra, né? Preciso levar 18 meses? Acho que essa é a grande provocação que a gente vai estudar um pouquinho daqui para frente, né? Então, hoje, a gente enxerga que a indústria da construção civil precisa se aproximar um pouco mais desses segmentos de manufatura, né? Então, eu gosto de fazer esse comparativo, né, da indústria automotiva com a construção civil da seguinte maneira, né? O chassi do carro, né, é como se fosse a estrutura da nossa edificação. Por quê? É esse chassi que vai receber todos os demais sistemas sobre ele. Então, eu preciso, se eu quero ter um sistema racionalizado, se eu quero utilizar subsistemas industrializados, eu preciso que esse meu chassi seja extremamente preciso, né, para me garantir que eu vou chegar com os outros sistemas e tudo isso vai se encaixar, né? E aí, em cima desse chassi, eu vou chegando com os demais subsistemas, que a gente vai estudar um pouquinho, né, à frente, acoplados nesse chassi, e eu tenho um veículo pronto da mesma forma que eu posso obter uma edificação pronta, né? E aqui uma provocação interessante, né? Eu tirei esse slide de uma empresa de construção modular que se chama Red Urban, que ela traz a seguinte provocação, né? Como seria a realidade da indústria automotiva se os veículos fossem produzidos fora das fábricas, né? E aí, o pessoal fez uma continha rápida, né?
Se eu tivesse um veículo sendo produzido aqui no pátio das nossas casas, um veículo, ao invés de custar 30 mil reais, dólares, enfim, custaria 10 vezes mais, 300 mil reais, dólares ou o que seja. Ou seja, o que nos leva à conclusão de que a construção civil é extremamente cara. E no momento em que a gente conseguir criar tecnologia e sistemas para que a gente consiga trabalhar a construção civil na escala que se trabalha uma indústria automotiva, além de a gente aumentar drasticamente a produtividade, nós vamos conseguir reduzir drasticamente os custos de construção e isso vai passar a dar acesso a muito mais gente, né, para ter a sua própria casa, né, para que a gente consiga trabalhar toda essa questão do déficit habitacional gigante que nós temos no Brasil e no mundo. Então, a grande pergunta é, o que é que eu preciso fazer para melhorar a qualidade e a produtividade da construção civil, né? Não existe outro caminho que não seja se utilizando de sistemas off-site, né? Então, a gente trazer para a obra, né, trazer para a obra os sistemas mais prontos, né, e quanto mais for produzido no ambiente de fábrica, melhor, né? Essa é a grande questão, né? E quais são os desafios que a gente tem para conseguir trazer essa tecnologia para a construção civil, né? A gente amplificar o uso de tecnologias de informação e de comunicação digitais, né? A gente tem uma questão complicadíssima, né, de cultura, né, do nosso setor. A construção civil é um setor extremamente tradicional e um tanto conservador, né? Nós temos pouco comprometimento com a inovação dentro da construção civil e temos uma necessidade muito grande de padronização. Então, as grandes tendências hoje da construção civil são a construção off-site, né, os pré-fabricados, os frames metálicos, né, então tanto leves quanto pesados, as construções passarem a se adaptar aos ambientes e não o contrário, como a gente faz hoje, né, e trazer para dentro da construção civil métodos construtivos cada vez mais sustentáveis. E dentro disso, a gente vai começar a falar, então, né, onde é que entra a construção metálica dentro desse contexto, né? Então, na verdade, a estrutura, né, de uma edificação, seja ela em concreto, aço, madeira, enfim, no material que for, né, ela precisa ser concebida de uma maneira padronizada. E padronizada não significa engessada, né? Padronizada significa que eu tenha peças, que eu tenha componentes que sejam possíveis de uma replicação em escala, né? Então, acho que o desenho do Lego aqui, ele ilustra muito bem, né, o pensamento que a gente precisa trazer para dentro da construção civil. Precisamos padronizar, né? Precisamos trabalhar dentro de parâmetros que nos permitam que eu utilize um projeto diversas vezes, que eu utilize uma viga padronizada em diversos empreendimentos diferentes, que eu tenha dimensões padronizadas de esquadrias, de lajes, de vedações, para que a gente consiga trazer mesmo esse conceito, né, de uma montagem industrial para dentro da obra, né? Então, esse chassi, essa estrutura, que é a base de todo o conceito da construção industrializada, precisa ser extremamente precisa, né, para que a gente consiga trazer uma conexão fácil dos demais subsistemas que vão se encontrar com ela, né? Essas peças precisam ser leves e esbeltas para que eu tenha uma facilidade de transporte e montagem, né? E eu consigo isso com um aço de alta resistência mecânica, e preciso de um produto industrializado, né? Nada que eu vá produzir dentro do canteiro de obra vai me trazer essa precisão que eu necessito para que a gente tenha uma estrutura extremamente confiável para receber os demais subsistemas industrializados, né? Então, isso precisa ser feito efetivamente fora do canteiro, né, em ambiente de fábrica. Então, quais são os benefícios que a gente consegue obter com esse tipo de estrutura metálica industrializada, né? Eu tenho, como vocês podem ver aqui nas fotos, né, peças que são produzidas com aço de alta resistência, com alta precisão dimensional. Então, se a gente for pensar aqui, né, a gente observa o pessoal fazendo a montagem a conexão de uma viga metálica com uma coluna. Se eu tiver qualquer desvio acima de 4, 5 milímetros na minha peça, eu já não vou conseguir montar isso aqui na obra, né? Então, a estrutura metálica, ela é intrinsecamente precisa, né? Porque se ela não for precisa, não vai montar na obra, né? Então, a gente consegue trabalhar aí com de fato, que o que se projetou vai efetivamente se refletir aí no canteiro de obras, né?
Tenho uma produção 100% off-site, né, de uma estrutura metálica, então consigo produzir dentro de um ambiente fabril, né, independente das condições climáticas e com alta velocidade, né? Então eu consigo trazer uma assertividade muito maior de custo e de cronograma quando eu tenho algo que eu não tenho tanta dependência, né, das condições climáticas e da mão de obra artesanal para ser executada. Tem uma redução nos prazos de obra, né? Ou seja, é muito mais rápido se executar uma obra com sistemas industrializados do que obras em sistemas convencionais, né? E com isso eu tenho uma redução no ciclo dos empreendimentos. O que significa isso, né? Hoje, se a gente pensar na realidade da construção civil, principalmente no habitacional, hoje o ciclo de um empreendimento, de um prédio qualquer que seja, ele raramente é menor do que 4 anos, né? Você passa 1 ano planejando, né? Aí você lança, aí você vende, você fica 2 anos capitalizando, né? Ou seja, angariando recursos dos seus compradores, para depois passar mais 2 anos construindo essa obra efetivamente. E hoje, acho que a pandemia trouxe para o setor como um todo, né, uma grande reflexão. Será que esse ciclo de obra está efetivamente adequado, né? Quando a gente entra numa situação como essa, né, no meio de uma pandemia, onde tudo está sendo revisto, né? Será que esse é o tipo de edificação que os nossos clientes estão querendo no futuro, né? Pensar agora para daqui a 4 anos, em 4 anos o mundo pode ser completamente diferente, né? Então a gente conseguir reduzir ciclo dos empreendimentos, projetar mais rápido e executar mais rápido, nos reduz muito os riscos, né? Dessa obra não acontecer no prazo ou dessa obra não estar mais adequada à realidade de mercado para quando ela ficar pronta, né? Então a industrialização nos ajuda inclusive nesse sentido, né? Tenho estruturas extremamente conectáveis com os diversos tipos de materiais, né? Então a gente observa aqui uma obra em estrutura metálica com pilares mistos, né? Ou seja, pilares de concreto com estrutura metálica, nesse caso aqui eram pilares encapsulados, né? A estrutura metálica aqui, posso ter a conectividade com estruturas de madeira, posso ter conectividade com estruturas de concreto pré-fabricado, ou seja, eu consigo conversar muito bem com diversos tipos de materiais e garantir que eu utilize, né, a melhor performance de cada um deles na nossa obra. Tenho também a questão da facilidade de transporte e manuseio, né? Quer dizer, as peças em estrutura metálica são extremamente leves, né? Fáceis de manusear e de transportar, né? Então, são sistemas muito mais simples de se executar no canteiro, né? Você não precisa de grandes equipamentos de içamento, porque as peças são muito mais leves, né? E eu ganho muito mais em termos de área livre dentro da minha edificação, né? Então, eu consigo trabalhar com peças menores, mais esbeltas, vencer vãos maiores e ocupando menos área útil dentro da edificação. E, por fim, né, toda a questão da sustentabilidade, né? Então, as estruturas, uma obra com estrutura metálica consome, em média, 50% menos material do que uma construção convencional, né? Então, eu estou tirando 50% de impacto ambiental desse meu empreendimento. Some-se a isso, né, a questão de que 73% de todo o aço que a Gerdau produz, aí falando especificamente da Gerdau, é proveniente de reciclagem de sucata, né? Então, uma coisa interessante da gente falar sobre o aço, né, é que o aço é um material 100% reciclável, mas é um material altamente reciclado efetivamente, né? Porque muitas vezes a gente tem materiais com alto potencial de reciclabilidade, mas que efetivamente não são reciclados, né, na ponta. No caso do aço, né, a gente tem aí 73% de tudo que a gente produz é proveniente da reciclagem da sucata, né? Então, a questão de sustentabilidade fica muito favorecida quando a gente trabalha com estruturas de aço. E aí, agora vamos falar um pouquinho, né, já que a gente entendeu como é a lógica, né, o porquê que a gente precisa pensar num chassi, né, nesse nosso chassi industrializado, vamos ver a conexão dos demais subsistemas com eles, né? Então, isso aqui é uma repetição, né, do que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem aqui a estrutura, né, como esse chassi principal, que vai receber todos os demais subsistemas aqui, que também podem ser industrializados. Então, vamos começar aqui pelas fachadas, né? Aí eu pergunto para vocês, qual desses dois sistemas construtivos vocês acreditam que seja mais racional, né? Uma alvenaria de blocos, né? Ou uma fachada pronta
que vai ser conectada aqui na estrutura de um edifício, né? Então, qual é o potencial de ganho de produtividade, de qualidade que eu tenho num sistema como esse, né? Em relação a um sistema como esse, né? Desempenho, enfim, né? Todas essas características. Então, as fachadas, né, são sistemas altamente industrializáveis, né, e que podem trazer benefícios efetivos para a construção, né? Então, você pode ter paredes híbridas, né, como é o caso aqui, né? Então, eu tenho uma parede aqui que pode ser de pré-fabricado, né, com uma camada interna de isolamento, que pode ser de isopor, como é o caso aqui, né? E a gente consegue, inclusive, levar essa fachada 100% pronta para o canteiro, né? Eu poderia, inclusive, já ter a esquadria aqui pronta, né? E eu tenho uma grande vantagem que, além de tudo, o sistema de fixação desse tipo de fachada é extremamente simples, né? Em geral, a gente faz um sisteminha de fixação por gravidade, né? Aqui eu tenho um outro exemplo, né, de uma fachada industrializada, que é o sistema de fachada unitizada, né? Qual é a diferença desse tipo de sistema aqui de fachada para os sistemas de vidro convencional? Vocês podem observar aqui que esse tipo de sistema, ele é projetado para que a montagem seja feita pelo lado interno da obra, né? Então, além de eu ter uma fachada que já vem 100% pronta, eu consigo trabalhar toda a montagem dela pelo lado interno da obra. Eu trago muito mais segurança, né, para essa nossa mão de obra. Então, vocês vão observar aqui nos cantinhos, ó, a gente tem algumas pecinhas que são os fixadores, né? Essa fachada, ela é posicionada aqui sobre essas peças, a fixação dela é por gravidade, então ela se mantém no lugar pelo peso próprio. Aqui a gente tem mais duas pequenas abas que vão ser fixadas na parte de cima para evitar que essa fachada tenha tombamento para fora, né? E o sistema de fixação é extremamente simples, né? E a gente consegue trabalhar aqui com uma fachada com excelente desempenho, uma durabilidade enorme. Sistemas brasileiros, diga-se de passagem, né? Aqui tem um outro tipo de fachada que eu sempre gosto de trazer, porque é outro paradigma muito forte da construção civil, né? Quando a gente fala em painel termoisolante, o pessoal já pensa em galpão. Ah, não quero utilizar nenhum tipo de fachada em painel termoisolante, porque esse tipo de telha é coisa de galpão, isso fica feio, isso não atende aos meus critérios de arquitetura, né? Não tem design. Então, hoje a gente já tem materiais que atendem tanto em termos de desempenho, né, quanto em termos de função estética. Eu consigo trabalhar aqui com uma fachada com uma textura, com cores, com diferentes tipologias de materiais, para que a gente consiga obter aí o resultado tanto de desempenho quanto de efetivamente fator estético, né? Então, tem muita opção aí no mercado. Quando a gente fala das vedações internas, né, a conversa é muito parecida, né? Eu tenho isso, né? Ou tenho isso, né? Então, o que é mais fácil, mais rápido de se executar? Uma alvenaria de bloco ou uma parede de drywall? E quando a gente pensa, principalmente, no quesito de flexibilidade, se eu precisar fazer uma mudança, não quero mais ter essa parede aqui, precisar retirar essa parede, o quão complexo é retirar uma parede de drywall, que eu simplesmente vou desmontar essas placas, retirar esse frame metálico e consigo ter a minha área livre de novo, ou vou quebrar uma parede inteira de bloco, né? Quanto pesa por metro quadrado uma alvenaria de bloco e quanto pesa uma parede de drywall, né? O quão mais reforçada, entre aspas, a gente precisa ter a estrutura para que ela seja capaz de resistir ao peso desse tipo de composição ou desse, né? Então, quando a gente fala de sistemas industrializados, as vantagens, elas não são apenas no sistema em si, né? Mas o quanto a gente vai trazer de benefício para o empreendimento como um todo. O quanto eu vou ter uma estrutura mais leve, uma fundação menos carregada, uma flexibilidade muito maior para executar alterações no futuro, né? Tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente vai definir qual é o material que a gente vai utilizar no nosso projeto. Quando a gente fala dos pisos, é basicamente a mesma coisa, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma laje, né, que nós chamamos de steel deck, que nada mais é do que desculpa, uma telha-forma metálica, né, que é aplicada sobre a viga metálica, e a gente fixa essas peças que nós chamamos de conectores de cisalhamento, e essa telha-forma funciona, além de funcionar como forma, né, para o concreto, funciona também como armadura positiva dessa minha laje.
Então, essa armadura que vocês observam aqui nessa laje, ela é uma armadura de fissuração e um negativo aqui em cima da laje, né, para a gente evitar, para a gente combater o momento negativo aqui que acontece sobre a viga, né? Então, a gente consegue ter um sistema aqui extremamente fácil de ser executado, uma obra extremamente limpa, né? E com uma questão de desperdício mínima, porque eu dispenso a necessidade de todo tipo de forma e escoramento quando eu parto para uma laje desse sistema, né? Então, além de tudo, eu tenho toda uma questão de sustentabilidade envolvida, né? Eu não tenho resíduo de forma, de escoramento que não vai acontecer, né? Quando eu tenho esse tipo de solução. Posso ter uma solução semi-convencional, vamos falar assim, né? Então, a gente observa aqui uma laje pré-fabricada, um painel pré-fabricado, mas qual a diferença desse painel pré-fabricado para o painel que a gente vê aí nas obras em geral? Ao invés de eu utilizar aquele painel pequenininho, eu utilizo um painel muito maior, né? Então, aqui eu tenho um painel que tinha 2,40 metros de largura. Ele já vem pronto para a obra e vocês podem observar que ele tem, inclusive, aqui, ó, as aberturas para o posicionamento do nosso conector de cisalhamento. Então, executar uma laje com esse tipo de sistema é muito mais rápido, fácil e seguro do que se executar numa laje convencional, né? Então, uma coisa que eu sempre falo quando a gente fala de industrialização, né? Eu não preciso verticalizar, não preciso ter uma industrialização completa da minha obra. Muitas vezes, pequenas mudanças já são capazes de trazer excelentes benefícios e a gente já consegue ter uma melhoria importante implementando algumas alterações aí no projeto e na obra. Aqui temos um exemplo de uma laje seca, né? Então, eu posso trabalhar uma obra em estrutura metálica 100% a seco, né? Aqui a gente tem um exemplo de placas, né? São placas tipo masterboard. Então, a gente coloca aqui algumas vigas metálicas secundárias. Sobre elas, vou posicionar essas placas e depois vou executar aqui o meu revestimento cerâmico, enfim, do que for, sem a necessidade de nenhum tipo de concretagem, né? Quando a gente fala dos sistemas de cobertura, basicamente a mesma coisa, né? Então, eu trouxe aqui um sistema de cobertura mais focado para galpões e grandes panos de cobertura, né? Então, é o que a gente chama aqui de telha zipada, né? Então, vocês observam aqui, essa obra aqui é de um centro de galpão logístico que eu tinha 50 metros de pano aqui, né? Então, cada água dessa edificação aqui tem 50 metros. Se a gente fosse trabalhar com uma telha trapezoidal metálica convencional, né, a gente sabe que essas telhas são enviadas para a obra com comprimentos de 12 metros. Eu teria uma grande quantidade de emendas nessas telhas. E a gente sabe que os pontos de infiltração de patologia nas coberturas são exatamente onde eu tenho essas emendas das peças. Então, a gente consegue trabalhar com um sistema que a gente chama de telha zipada. Vocês podem observar aqui, ó, eu tenho uma bobina, né, de aço, que é levada inteira para a obra, e esse equipamento vai conformando essa telha, nessa conformação aqui que eu estou mostrando para vocês, que vai se prendendo a esses clipes que são parafusados aqui na nossa estrutura secundária, né? E eu consigo trabalhar com um pano inteiro aqui, sem nenhuma emenda, sem nenhum parafuso, né? E uma telha vai encontrando na outra e a gente faz a clipagem, né? A gente tem essa outra máquina aqui que vai fazendo a dobra, né, dessas duas folhas aqui de cobertura e a gente consegue eliminar em 100% a necessidade de parafuso, né? Não há dúvidas que esse sistema tem uma durabilidade muito maior do que um sistema convencional, né? Então, vale a pena a gente conhecer e saber o que a gente tem de opções para a gente entender o que vale mais a pena para cada tipo de empreendimento que a gente estiver projetando, né? Tenho aqui um exemplo de um engradamento metálico, né? Então, isso já é uma realidade, né, muito comum já nas obras. Vem a substituição progressiva, né, das tesouras e do madeiramento em madeira, né, e transformando toda essa cobertura em uma estrutura metálica, que pode, sem problemas, conversar muito bem com sistemas tradicionais, como uma telha cerâmica aqui, né? Então, a gente observa que eu tenho uma compatibilidade muito grande da estrutura metálica com os demais materiais aí, componentes. Quando a gente traz à luz dos sistemas prediais, também, né, a gente tem aí diversos sistemas que conversam muito bem
com essa lógica de industrialização, né? Então, eu gosto muito dessa foto porque a gente observa, principalmente em obras mais complexas, por exemplo, hospitais, que tem uma quantidade muito grande aí de tubulações, de sistemas de ar-condicionado, elétrica, hidráulica, ar comprimido. Então, a gente tem uma quantidade enorme aqui de sistemas que precisam conversar entre eles, né? E é muito mais racional, né? É muito mais lógico a gente trabalhar com sistemas abertos, né? Então, quer dizer, eu consigo posicionar toda essa tubulação aqui de elétrica, por exemplo, né? Chegando aqui nos quadros antes de eu ter o fechamento dessas minhas paredes, né? Depois eu vou simplesmente preencher isso aqui com o material isolante, fazer o fechamento dos dois lados com uma placa de drywall, e nessas situações aqui eu posso ter um shaft, né? Ou seja, eu consigo trabalhar com sistemas que também são muito mais fáceis a gente dar manutenção, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, os kits hidráulicos com as tubulações Impex, né? Que progressivamente vem substituindo os sistemas rígidos, né? De PVC, com grande vantagem, né? Quer dizer, se eu precisar executar qualquer tipo de manutenção, eu simplesmente venho aqui nesse shaft, desconecto a mangueira que está com problema e consigo substituir com grande facilidade, né? Sem quebração de parede, né? Sem todo o transtorno que a gente tem aí quando eu tenho os sistemas convencionais, né? Na parte de hidráulica, que é um sistema que tende a ter uma quantidade de patologias ao longo da vida útil do empreendimento muito grande, né? Então, pensar já desde a etapa de projeto, né? Do quanto eu posso mandar isso pronto para a obra, né? Do tempo que o encanador vai demorar numa obra convencional para executar, por exemplo, né? Aqui são o painelzinho, né? De chuveiro, né? Então, quer dizer, se eu posso mandar esse kit pronto para a obra, por que não fazê-lo, né? Tenho, inclusive, uma evolução, né, dos kits hidráulicos, que hoje já são as paredes hidráulicas. Eu posso mandar essa parede toda prontinha para a obra, né, com toda a tubulação de hidráulica e esgoto para ser conectado simplesmente nesse buraco que a gente vai deixar, né? Então, vou lá, executo, posiciono a minha parede sobre a laje, faço a conexão dos sistemas de elétrica e hidráulica e tenho uma garantia, né, de que eu tenho um sistema 100% testado e que eu não vou ter problema de patologia aqui nessa minha obra. Quando a gente fala dos sistemas de fundação, a mesma coisa, né? Eu tenho a possibilidade de executar tanto contenções quanto fundações com perfis metálicos cravados, né? Então a gente observa que, olha, a simplicidade que é a gente conseguir executar uma contenção com perfis metálicos. Eu consigo aproximar, praticamente encostar, né, a cravação desse perfil aqui na divisa do vizinho, né? Vou colocando essas pranchas aqui de concreto pré-fabricado, né? E já tenho aqui uma contenção de uma espessura muito reduzida, né? E praticamente pronta aqui para receber uma pintura e já ter um acabamento final. Quando a gente fala na fundação, a mesma coisa, né? Eu tenho perfis metálicos que são muito mais esbeltos em relação, por exemplo, a uma estaca de concreto pré-fabricado, que tem uma rapidez muito grande de execução e, além de tudo, me trazem uma economia no tamanho dos blocos, né? Se eu consigo aproximar mais essas peças que têm uma dimensão menor, eu vou ter um bloco, consequentemente menor, que vai me reduzir substancialmente o consumo de concreto dessa minha fundação, né? Então, a gente tem aí uma gama muito legal de sistemas que a gente pode conectar com essa nossa estrutura metálica. E quando a gente fala de evolução, né, nada mais é do que a integração entre todos esses sistemas, né? E a gente acredita nessa integração na fábrica. E aí entra, né, esse conceito mais novo, né, aqui no Brasil principalmente, que é o que a gente chama de construção modular, né? Então, alguns números, né, da construção modular, né? A construção modular promove pelo menos 50% de redução nos prazos de obra, tem o potencial de trazer uma redução de até 20% nos custos de construção, devido aos ganhos de escala, ou seja, eu tenho um tipo de edificação que eu consigo trabalhar com uma escalabilidade muito grande e com isso eu consigo reduzir custos, né, tanto na aquisição dos insumos quanto no tempo de execução, né? Então, existe uma possibilidade real de ganho de redução dos custos, né? É um sistema que tem um potencial para resolver esse grande gap de produtividade do setor, que é o que eu trouxe para vocês no início da nossa conversa, né? Em termos de aplicabilidade, né, potencial de mercado, até 30% do mercado residencial pode ser transformado para uma construção modular.
10% do mercado de lajes corporativas, né? E a performance desse tipo de sistema construtivo é otimizada para edifícios de até 5 pavimentos, mas não significa que não possam ser executados edificações de mais do que 5 pavimentos, e a gente vai ver lá na frente, né? Então, as vantagens são muito parecidas com o que a gente já traz da estrutura metálica convencional, mas elas são ainda mais otimizadas, né? Então, a gente tem aí uma redução nos prazos, né, de pelo menos 50%, consigo reduzir ainda mais o ciclo dos empreendimentos, né? E para quem é o dono do dinheiro, uma antecipação do retorno desse investimento, né? Se eu tenho uma obra que é produzida em 1/3 do prazo de uma obra convencional, eu começo a faturar, né, muito antes. Então, se é um hospital, um hotel, mesmo um edifício residencial, quer dizer, eu começo a receber, né, os dividendos, a minha locação ou a minha utilização muito antes do que eu teria numa estrutura convencional, né? Tem um produto de extrema qualidade, né, porque é produzido dentro de fábrica e extensamente testado, né? Então a gente observa aqui a diferença, né, de qualidade do produto. Então, esse produto é pré-testado, né, porque eu tenho N+1 módulos similares, né, e de projeto padronizado, consigo trazer um controle de qualidade na fábrica, né, que é um controle muito mais rígido do que a gente consegue ter no canteiro, né, e como consequência disso, eu tenho uma redução nos custos de pós-obra, né. Se eu tenho um sistema que é mais testado, eu tenho uma possibilidade de falha muito menor, né. Então, a gente tem muito menos custo, né, com a questão do pós-obra, né. A performance, né? Então a gente usa, em geral, na construção modular, materiais muito mais leves, né, e de alto desempenho. Aqui vocês observam, né, a foto de uma fábrica, né, de construção modular. Pelo fato de se utilizar materiais mais leves, eu tenho uma redução nos custos das fundações, né, porque eu tenho muito menos carga nessa minha fundação, e tem toda a questão de sustentabilidade do produto, né? Todo produto que é produzido em ambiente de fábrica, além de eu utilizar, ter um potencial de se utilizar materiais de alto desempenho, eu tenho um aproveitamento muito maior dos materiais que são utilizados, né? A gente consegue trabalhar o aproveitamento de praticamente 100% aí de todos os materiais. Enquanto numa obra convencional a gente tem aí até 30%, né, hoje um pouco menos, em torno de 20%, né, de desperdício de material, quando eu vou para o ambiente de fábrica da construção modular, a gente tem aí um desperdício de materiais da ordem de 3% a no máximo 5%. Né? Então, tudo isso também precisa entrar nessa conta, né? Tenho produtos extremamente adaptáveis, né? Então vocês observam aqui nessa imagem, né, uma construção num terreno extremamente pequeno, né, que dificilmente eu conseguiria executar qualquer outro tipo de edificação aqui que não fosse modular, né, pela dificuldade de posicionamento aqui, não tem nenhuma disponibilidade de canteiro de obras, então eu consigo trabalhar esses módulos em terrenos extremamente apertados, né, e adaptados aí às grandes cidades, né, com uma facilidade muito grande de montagem e também uma perturbação muito pequena aqui nas edificações vizinhas, né? Então, é uma obra extremamente rápida, é basicamente o posicionamento desses módulos aqui e a conexão entre eles, que hoje é totalmente plug and play, né? Toda a questão de tecnologia e industrialização, né? Então, a gente observa aqui como é uma fábrica, né, de uma construção modular. Então, eu tenho aqui uma construção extremamente limpa, né, com uma redução brutal nos custos de projetos, né, porque a gente usa projetos padronizados e 100% deles em Lean, né, e com isso a gente consegue trabalhar muito melhor a questão de tecnologia embarcada, né, então a gente consegue trazer muito mais aparato tecnológico para esse tipo de edificação, né, sem contar a questão da escalabilidade e da assertividade de cronograma, né, quer dizer, eu tenho muito menos chance de errar no cronograma, tanto no cronograma físico quanto financeiro, né, numa obra que é 90% produzida dentro de um ambiente de fábrica. Né? Eu tendo a errar muito menos e trago uma assertividade muito maior aí para esse empreendimento. E aí eu trago um outro gráfico para vocês, bem interessante, né? Quando a gente fala de construção modular, uma das principais dúvidas puxa, mas a construção modular ela é só eu simplesmente executar 100% dessa minha obra dentro de fábrica e levar para o canteiro só para fazer a montagem? Ou a construção modular também ela pode englobar outros sistemas?
Então, esse gráfico aqui, ela traz aqui nessa nossa linha das abscissas aqui, o incremento de escala, ou seja, o quanto eu consigo ganhar de velocidade incrementando tecnologias diferentes, e aqui, né, o incremento de complexidade para a execução desses sistemas modulares, né? Então, eu posso ter aqui, né, um sistema modular que seja um projeto isolado, né, que é o que a gente tem hoje, né, basicamente nas nossas obras, né? Então, cada projeto para uma obra, né, unidades individuais, projetos únicos. Então, aqui eu tenho nenhuma modularização e praticamente nenhum incremento de complexidade. Vou migrando para os sistemas panelizados. Então, eu posso trazer para a minha obra um painel pré-pronto aqui, por exemplo, de light steel frame, para depois executar os fechamentos em drywall na minha obra, né? É um panelizado 2D. Posso trazer um sistema volumétrico, mas não acabado, né? E aí consigo ir subindo com o grau de complexidade, né? Então, dessa parede, né, panelizada, eu consigo já trazer o frame mais o plaqueamento, por exemplo, né? Se eu ando mais um grau aqui, né, no incremento de escala, eu já consigo trazer esse frame, inclusive com o acabamento final, né, se for uma fachada, consigo ir evoluindo para os módulos e assim por diante, né? E aí, vou chegando, né, no máximo grau de complexidade. Quando a gente fala do modular aqui, né, 2D, né, panelizado, seria uma parede já equipada e com as esquadrias, e quando eu caminho aqui para a máxima verticalização da nossa construção modular, eu teria aqui uma casa pronta, equipada e finalizada, né? Então, a gente não precisa necessariamente chegar na casa equipada e finalizada. Se a gente sair daqui para cá, já é um grande ganho de escala, um grande ganho de produtividade, né? Então, a gente tem aí muitas possibilidades de se trabalhar com a construção modular dentro da realidade de cada obra, né? Então, aqui, né, só um exemplo um pouco mais gráfico, né, do que a gente, da divisão que a gente faz da construção modular, né? Então, eu tenho a construção modular panelizada, né, ou construção 2D, né, onde eu vou trabalhando com frames e painéis que vão ser montados na obra, né? E tenho a construção volumétrica ou 3D, né, onde a gente já traz esses módulos prontos para serem conectados na obra. E aí vem a pergunta, mas o que é melhor, né? Não tem melhor ou pior, né? Tem algumas características que vão nos levar a optar por um ou outro sistema, dependendo do que eu vou necessitar no meu empreendimento, né? Então, quando a gente fala da construção 3D, né, a principal característica, né, da construção volumétrica, né, é a maximização do prazo de obra, né? A gente consegue trabalhar com prazos extremamente exíguos, e eu vou mostrar alguns cases brasileiros, inclusive, de obras executadas em tempo recorde, né? Eu consigo ter uma otimização, né, da eficiência do uso da industrialização, porque eu estou fazendo tudo em fábrica, né? Então, eu consigo realmente levar os melhores sistemas e os mais testados para dentro da minha fábrica, né? Porém, eu posso ter uma operação muito mais complexa para o transporte desses módulos, né? Então, eu tenho que ter todo um cuidado de quais são as dimensões desses módulos, quais são os tipos de equipamento que vão fazer o transporte e a montagem desses módulos. Eles têm que ser mais leves, né? A gente tem que ter todo um cuidado com a logística de canteiro para que a gente consiga ter essa operação executada aí com segurança. Quando a gente passa para a construção panelizada, né, a grande vantagem é que eu consigo aproveitar diversas técnicas diferentes, né, para que eu consiga fazer uma melhoria da montagem no canteiro, né? Então, eu posso ter uma fachada panelizada, eu posso ter uma estrutura metálica que vai ser montada em obra e ela se conectando no canteiro, né? A gente tem grandes ganhos de produtividade quando a gente trabalha com os subsistemas, né, panelizados. Então, principalmente os kits elétricos e hidráulica, né, com soluções padronizadas na obra, isso traz um ganho de produtividade muito grande e um ganho de qualidade também, né? A gente tem uma montagem que é também muito simples no canteiro, né, de módulos panelizados, né? Eu tenho uma facilidade muito maior, né, para transportar esses painéis, ou seja, eu simplesmente empilho, né, enquanto eu consigo levar um módulo por caminhão numa construção volumétrica 3D, eu conseguiria levar num caminhão o equivalente a 7, 8 módulos, né, eles empilhados quando são módulos panelizados, né? E tem uma flexibilidade muito maior de aplicação, né? Quer dizer, eu tenho uma restrição muito pequena, né, da aplicação desse tipo de sistema panelizado nas obras, né?
Então, aqui alguns cases, né, para vocês identificarem, né, então aqui a gente tem um case bem interessante, né, de construção modular 2D, né, então todas essas fachadas aqui são panelizadas, né, então foram deixados insertos metálicos aqui nessa estrutura que foi convencional, vamos assim dizer, né, uma estrutura metálica, que ficou pronta para receber esses painéis que foram executados em fábrica e enviados para a obra já com o acabamento final, inclusive. Então, a gente observa aqui que é possível, né, e é extremamente simples e dá uma agilidade muito grande para a obra trabalhar com esse tipo de solução em relação ao que a gente teria numa fachada convencional, onde eu tenho diversas ações, né, que é montar a parede, depois fazer toda a questão do chapisco, emboço, reboco e a finalização com a pintura, né, enquanto eu consigo trabalhar aqui com um sistema que já vem 100% pronto para a obra, né. Aqui eu vou trazer um vídeo para vocês. Isso vai rodar aqui, peraí. Puxa, não vai rodar meu vídeo. Peraí, deixa eu sair aqui do modo de apresentação. Aqui. Então, aqui tem uma obra muito interessante, né? Essa obra aqui não é no Brasil, né? É na China, então é um edifício de 57 pavimentos. Aqui eu escrevi errado, é modular 2D, gente, me desculpem. Então, vocês observem, né, como todos os painéis são montados rapidamente. Aqui a fachada unitizada, como eu mostrei para vocês, né? Os painéis de laje, a estrutura metálica, né? Então, uma estrutura metálica que já vem pré-montada, né? E a gente vai conectando aqui, ó, por exemplo, a laje seca, né? Já com todo o espaçamento aqui para a passagem das tubulações, né, de ar-condicionado, principalmente, e esgoto, né, e aí, ó, o módulo já é elevado para o local, né, já com a respectiva fachada, né, que vai ser executada, e a gente consegue trabalhar aí com prazos extremamente arrojados, né, que tem, por exemplo, essa obra aqui de 180 mil metros quadrados, foi executada em apenas 19 dias, né? Mas um fato importante é que a empresa trabalhou durante 4 meses e meio, né, em ambiente de fábrica para desenvolver esses módulos, né? E a gente teve a possibilidade de testar todos os sistemas, né? Então, quer dizer, você chega na obra, você não tem espaço para improvisação, né? Você sabe exatamente o que você está executando, né? E aí a gente consegue trabalhar com esse tipo, né, de qualidade, de acabamento, né, com uma obra aí extremamente rápida e com todos os requisitos de qualidade necessários, né, para a execução. Então, esse foi um exemplo de uma obra na China, né? Aqui eu trago um exemplo de construção modular brasileira e um exemplo da Gerdau, inclusive, né? Não sei se todos sabem, mas quando nós tivemos o início da pandemia aqui do Covid, a Gerdau, junto com a Ambev, decidiu construir 2 hospitais que não são hospitais de campanha, né, são hospitais permanentes modulares, né? Então, aqui eu trago uma pequena parte aqui, né, do projeto em BIM, então vocês observam, né, a complexidade de projeto, né, de execução. Então, a gente teve a execução de 120 leitos em 33 dias, desde a fase de projeto até a finalização de obra, né? O chassi foi todo executado em estrutura metálica com os nossos perfis estruturais. E aí eu vou trazer para vocês um videozinho aqui que ilustra como é que funciona, né, esse tipo de construção modular. Então, aqui a gente observa o pessoal montando os painéis de piso. Aqui a gente teve 2 fábricas diferentes atuando para fazer esse projeto virar realidade, né? Então, a gente teve a Brasil ao Cubo, que é essa fábrica aqui que montou todo o frame metálico e os painéis de piso, né? Então, vocês observam aqui o pessoal trabalhando aqui em diversos módulos ao mesmo tempo, né? Com uma condição de trabalho muito mais ergonômica, né? Muito mais salubre, né? Para os operários, inclusive, né? Então, aqui a gente já vai empilhando, né, esses módulos de laje, que posteriormente vão ser levados para uma outra fábrica, onde a gente executou os módulos laterais, né, ou seja, as paredes externas e internas, e a finalização dos módulos que foram levados para a obra, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui no segundo vídeo. Ups, peraí. Este segundo vídeo aqui mostra um pouquinho. Aqui é o depoimento, né, do pessoal do hospital. Então, esse hospital é um hospital que foi entregue ao SUS, né, e já está em funcionamento.
100% modular, né? Então aqui vocês observam os módulos já sendo montados, né, na obra, e aí a gente vai contar um pouquinho aqui de como é que foi a história, né, da execução dessa obra. Então aqui onde tudo começou, né, na fábrica da Brasil ao Cubo, né, em Tubarão, Santa Catarina, né, onde eu mostrei para vocês naquele vídeo anterior a montagem da estrutura. Depois esses módulos foram levados para uma outra fábrica da Tec Verde, no Paraná, onde esses módulos eram finalizados, né, terminada a montagem e enviados para o local da obra. Então, a gente observa que como é simples, né, o posicionamento desses módulos praticamente finalizados, né, então a gente posiciona esses módulos em cima da laje aqui, que era um radier de concreto, né, super simples de se executar, né, então a gente conseguiu aí ter um prazo de montagem de obra de 19 dias, né, então em 19 dias a gente conseguiu entregar um hospital 100% montado e equipado para a comunidade, né? E isso só é possível com a construção modular off-site, né? Então, o que eu queria trazer para vocês era isso, assim, para que vocês tenham uma ideia do que a gente vislumbra de tecnologia, sem ser algo extremamente disruptivo, né? A gente tem aí 100% de tecnologia nacional, empresas brasileiras, né? O que a gente precisa mesmo é trabalhar mais a etapa de projeto, né, para que a gente consiga efetivamente trazer mais qualidade e mais velocidade para as nossas obras. Deixo aqui os meus contatos, né, meu telefone, meu e-mail, fiquem à vontade para nos procurar. A Gerdau está sempre à disposição aí para trazer informação técnica, auxiliá-los, né, nas demandas que vocês tiverem. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de conversar com vocês e fico agora à disposição aí para as perguntas. Deixa eu só ver como é que eu faço para interromper o compartilhamento. Aqui. Pronto. Gostaria de agradecer ao Ricardo e à Rosane pelas apresentações. Foi tudo muito interessante, né? As fotos que o Ricardo mostrou no início dá uma dimensão, né, real ali dos equipamentos e dos elementos na fábrica. Esse paralelo que você fez, Rosane, né, com a indústria automobilística, eu achei bem didática, assim, bem criativa, né, para os alunos. Os vídeos também são ótimos, né? Que bom que funcionou direitinho aqui, não teve grande delay. Eu recebi algumas perguntas aqui por WhatsApp, tanto você, Ricardo, ou a Rosane pode responder. Vocês falaram logo no início, né, sobre a questão da produtividade na construção civil no Brasil, né, que não teve uma melhora, né, um aumento muito grande desde 1950. Eu não sei se vocês sabem falar, falar um pouco como que isso aconteceu, essa evolução em outros países, né? Você mostrou ali um vídeo mostrando a China. Uhum. Vocês têm um pouco para falar. Sim, na verdade, assim, a gente tem todo um cenário no Brasil que dificulta que a gente tenha efetivamente um avanço da industrialização da construção aqui, né? O primeiro deles é um cenário cultural, né? A nossa mão de obra é extremamente barata, né? E o que a gente enxerga da evolução da construção civil, principalmente na última década, fora do Brasil, é uma grande pressão sobre os custos da mão de obra. Eu não trouxe aqui, mas tem um gráfico bem interessante que mostra a evolução dos custos da construção civil, né? Então, nos últimos 20 anos, a gente teve aí uma evolução dos custos da construção civil como um todo de praticamente 200%. Desses 200%, praticamente o custo de materiais subiu em torno de 50% apenas, e o custo da mão de obra subiu 150%. Então, no momento em que a mão de obra se torna mais especializada e mais cara, existe uma pressão natural, né, para que as construtoras, para que o setor como um todo passe a buscar produtos de maior performance que demandem menos mão de obra, né? Então, a gente observa que a construção civil
fora do Brasil, ela anda de maneira mais linear, né? Então, a mão de obra se tornando cada vez mais cara, né? E, paulatinamente, as construtoras optando por sistemas mais industrializados como forma de resolver essa questão dos custos. Quando a gente passa para a realidade do Brasil, a gente observa que a nossa construção civil anda em saltos, né? Então, assim, você tem momentos de bonança, então vamos lembrar lá da fase áurea de 2009 até 2012, né, onde a gente teve as obras andando, bombando, muita coisa, muito dinheiro chegando. Aí você observa que, naturalmente, a demanda por industrialização aumenta. Então, a estrutura metálica teve um boom nessa época, os sistemas de fachada unitizada, aí que o pessoal começou a trabalhar efetivamente com kits hidráulicos, chicotes elétricos. Por quê? Começou a faltar mão de obra e essa mão de obra começou a ficar muito cara. Aí veio a crise, né? Aí vem a crise, 2016 e tal, a mão de obra sobra, você larga tudo aquilo que você evoluiu e passa para o tradicional novamente, né? Então, a gente, infelizmente, né, na realidade brasileira, a gente anda, a construção civil ela é muito cíclica, né? De ciclos de melhora e piora. Então, assim, eu enxergo a industrialização como um caminho sem volta, né? Agora, a velocidade com que isso vai sendo efetivamente implementado no grosso das obras, né? Porque a gente já tem muitos bons exemplos de obras com sistemas industrializados, mas isso ainda não reflete a realidade das obras como um todo, né? Assim como a gente fala dessa estagnação da produtividade, né? Então a gente tem alguns sistemas construtivos, algumas obras que tiveram uma evolução gigante, né? Mas o grosso da construção civil ainda, principalmente a habitacional, ainda está, né, naquele processo extremamente artesanal e manual. Então, o que a gente enxerga é muito isso, assim, a pressão, ela vem muito em função da mão de obra, da escassez da mão de obra, né? E a gente ouve muito falar, né? Hoje o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. Então, é fato que a gente vai ter, num curto prazo ou médio prazo, uma escassez de mão de obra que vai nos obrigar a adotar sistemas mais industrializados, por um lado, né? E, por outro lado, a gente entende que cada vez mais o setor vem se sensibilizando para essa questão do déficit habitacional, da gente ter sistemas mais confiáveis, que tenham um desempenho mais coerente com o que a gente tem na norma de desempenho, por exemplo, né? Então, é um caminho. Quando que ele efetivamente vai acontecer para a construção civil como um todo, a gente não sabe dizer, né? Mas a nossa luta dentro da Gerdau, principalmente, né, é para fazer com que esse tipo de construção seja o mais rapidamente possível assimilado dentro da nossa cadeia como um todo. Obrigada pela resposta. Não sei se o Ricardo quer completar alguma coisa. Não, quando veio a pergunta, né, me veio à lembrança a questão, acho que a Rosana também pode falar melhor do que eu, com muito mais propriedade, mas a gente utilizava alguns anos atrás um comparativo sobre qual era o percentual de construções de estruturas metálicas que você tinha, por exemplo, nos países mais desenvolvidos e nos países menos desenvolvidos, né, onde o Brasil estaria incluso. E assim, o percentual, né, naquela época era pífio. Eu não sei como é que estão os números hoje, Rosane, mas a Igual. diferença mas a diferença era brutal, sabe? A estrutura metálica muito mais desenvolvida nos países mais desenvolvidos, mais industrializados, do que aqueles menos desenvolvidos. Eu acho que esse é um bom indicador. Quando a gente fala de principalmente Inglaterra, né, que é um país que usa muita estrutura metálica, 70% de todas as obras são executadas em aço. A gente vem para a realidade de Estados Unidos, 30%, 40% de obras executadas em estrutura metálica. E a gente vem para a realidade do Brasil, eu diria que hoje nós não temos nem 2% do total de obras executadas em estrutura metálica. Então, o potencial é enorme, né? Tecnologia nós temos, né? Produto nós temos. O que se precisa mesmo é que o setor como um todo entenda que não faz mais sentido a gente trabalhar da mesma maneira que vem trabalhando aí há séculos, né? Então, a gente acredita muito no potencial da solução. Puxando aqui uma outra pergunta que eu recebi, se essa industrialização ela também pode vir numa escala menor, eu digo assim, para
não somente para empresas grandes, mas também para empresas menores, né? E também elas podem se beneficiar desse processo. Com certeza, eu acho. Inclusive, muitas vezes a gente fica esperando que o grande resolva, mas é o pequeno que vai lá e resolve. Se vocês procurarem na internet, tem muito material sobre a história dessa empresa de construção modular que eu falei para vocês, que é a Brasil ao Cubo. O cara começou praticamente no fundo do quintal dele, né? Começou do nada, fazendo alguns protótipos e em coisa de 3 ou 4 anos, hoje já são uma empresa de médio porte. Eu nem classificaria a Brasil ao Cubo, por exemplo, como uma empresa de grande porte. A gente tem alguns exemplos de empresas de grande porte, né? Uma delas é a Caterra, né, que é a maior empresa do mundo de construção modular, que começou trabalhando com wood frame, né, com sistemas de madeira engenheirada, e hoje já migrou para o sistema metálico também. Então, acho que as possibilidades, elas são muito dinâmicas, né? Quer dizer, não depende do tamanho da obra, por exemplo, eu passar a utilizar uma parede de drywall ao invés de utilizar uma parede de alvenaria convencional, né? Eu posso utilizar tanto em pequenas quanto em grandes obras, mas eu acho que a grande chave para a aplicação racional desses sistemas industrializados é a etapa de projeto. Eu acho que se o projeto não for muito bem pensado, e aí o BIM entra como uma ferramenta indispensável, então, assim, eu digo para vocês aí que estão no curso de graduação ainda, não existe a menor possibilidade de vocês saírem da faculdade sem saber trabalhar em BIM. Né? O BIM é fundamental, é como se fosse o AutoCAD da minha época, né? Então a gente precisa efetivamente ter a indústria toda trabalhando em BIM, né? Então não adianta eu pensar em utilizar sistemas industrializados se o meu projeto, né, não está coerente e adequado, né? Então a primeira etapa, independente do porte da obra, da construtora, da empresa como um todo, é migrar os projetos para a plataforma BIM. Isso já dá uma previsibilidade muito maior e abre os horizontes para a gente trabalhar com vários outros sistemas complementares. Eu acho ainda, professora Fernanda, complementando a resposta da Rosane, né? Hoje ela nos brindou aí com sistemas construtivos fantásticos, de ponta, mas assim, olha, realmente eu acho que independe do tamanho e até mesmo assim da predisposição ou do gosto para qual tipo de tecnologia que aquele construtor ou que aquele projetista tem. Né? Nós temos, por exemplo, um outro sistema construtivo, que é o parede de concreto, né, Rosane? Que não deixa de ser também uma construção industrializada. E aí já envolvendo mais a linha do concreto armado, da tela, enfim, mas que também alcança velocidades assim de construção, né, uma produtividade altíssima. Né? O próprio Instituto Brasileiro de Telas Soldadas, ele fomenta muito essa prática, essa utilização desse sistema construtivo no país, né? Deem uma procurada depois nesse site, que vocês vão encontrar coisas interessantes lá também. Certo? Eu vou passar a palavra agora para a Monique, eu acho que ela também tem algumas perguntas. Primeiro, agradecer a palestra, foi bem esclarecedora e traz assuntos que às vezes a gente fala com os alunos e, principalmente para mim, que sou da área de metálicas, a gente fala e eles acham que é muito distante e você mostrou que não estamos tão distantes assim, né? Eu tenho 3 perguntas, né? A primeira é que eu tive a oportunidade de trabalhar em uma obra que era padronizada, né? A gente tentou trazer essa parte modular. E aí o que aconteceu é que primeiro era sensacional a telha, a fazer na obra, tinha uma máquina que fazia, e como a gente tinha a parte superior do prédio eram em ondas, então a produtividade foi muito superior. E esse é um exemplo assim, que a gente pode dar de positivo desse processo. Só que a gente percebeu que algumas coisas que no projeto tinham sido bem idealizadas, na hora da execução não conseguiu se mostrar tão bem idealizado. Eu vou dar 2 exemplos, que foram os painéis de concreto, que era o de fechamento das fachadas, que foram em comprimentos muito grandes e aí não conseguiam ser transportados. A gente teve problemas de logística
né, de trazer, porque vim de São Paulo, e aí tinha algumas estradas que não podiam, muito pesados. E aí, na hora de construir, a gente tinha que ter todo um equipamento especial para construir. E também uma das estruturas que era em fibra de vidro, que também o fabricante não conseguia trazer no formato, que era um formato de ovo, e aí ele teve que criar uma fábrica dentro do local para poder fazer. E aí eu queria saber assim, um pouquinho de vocês dessa questão de logística no meio urbano, como é que é pensado para esses modos, principalmente volumétricos, né, para o transporte. Sim. Quando a gente fala da construção modular, assim, acho que o ponto-chave é exatamente essa integração, né, de todas as disciplinas. Então, quer dizer, não adianta eu ter um produto incrível se eu não consigo entrar com o caminhão na obra, né? Não adianta eu pensar, vamos trazer até um pouco do exemplo do Marra, né? Por que a gente fala, quando fala em construção modular, 100% dos casos a gente trabalha com estruturas metálicas e não estruturas de concreto, né? Porque não adianta eu ter um módulo incrível se eu não tenho equipamento com capacidade de içamento desse módulo, né? Eu vou ter que ter módulos de 7, 8 toneladas que eu preciso estar a 40 metros para dentro do canteiro. No Brasil, eu não tenho equipamento para fazer isso, por exemplo, né? Então, toda essa parte de coordenação de logística é muito importante. Então, por exemplo, a gente consegue trabalhar com módulos volumétricos de módulos de até 12 metros por geralmente 3 metros de largura e até 4 metros de altura. Quando a gente fez essa questão dos hospitais, por ser uma obra dentro de São Paulo, né, que tinha que passar por todas as pontes possíveis, ruas estreitas, a gente trabalhou com módulos menores, né? Então, os módulos eram de 6 metros por 3 metros de altura e 3 metros e 20 de largura. Então, a gente tem que ser capaz de adaptar os materiais, né, o que a gente vai utilizar de acordo com a realidade da obra. Ah, eu tenho uma obra onde eu tenho um poste de eletrificação passando com um monte de cabos ali que eu não vou conseguir desviar deles. Será que a construção modular volumétrica vai ser a melhor opção para esse caso? Ou será que um panelizado onde eu consigo levar o módulo até a obra e com a grua eu vou conseguir colocar essa fachada no lugar, por exemplo, né? Então, toda essa coordenação ela é fundamental para que tudo dê certo. Antes de trabalhar na Gerdau, eu trabalhei também em fabricante de estrutura metálica, e o que mais acontece quando a gente fala de obra de estrutura metálica é a gente ter essas obras que a gente chama de híbridas ou mistas, né? Então, você tem lá um galpão que está chegando em cima de um pilar de concreto, você tem um prédio que eu tenho um core de concreto e vai chegar a estrutura metálica, e as maiores dificuldades que a gente tem é exatamente a gente conseguir casar os graus de precisão de cada um dos sistemas, né? Quer dizer, você tem uma fachada unitizada, por exemplo, né? 100% precisa, né? Metálica, com vidro e tal, e você chega na obra e você tem lá um desaprumo da estrutura de concreto de 10 centímetros. Acabou com a tua fachada, né? Então, esse entendimento, né, de que todos os sistemas precisam trabalhar no mesmo nível de precisão é muito importante. Então, é uma obra que tem que ser pensada desde a etapa de projeto com um controle de execução muito mais restrito do que a gente tem numa obra convencional, porque eu sei que o que vai estar chegando na sequência depende da precisão do que vem antes, né? E é por isso que a gente entende que a estrutura metálica é tão adaptada, né, para esse tipo de construção, porque ela é naturalmente precisa. Mas a gente convive com todos os demais materiais de maneira tranquila, né? Então, o que a gente faz é tomar cuidados adicionais. Então, se eu tenho, por exemplo, chumbadores, ao invés de eu mandar esse chumbador isolado para a obra, eu já mando ele com o recuado na cantoneira para não correr o risco do cara errar, né, o posicionamento dele. Eu vou deixar uma folga de 7, 8 centímetros na cabeça da minha fundação para eu conseguir ajustar a altura, né, dessa minha chapa de base, por exemplo, e grautear depois para eu conseguir eliminar o problema da falta de precisão da fundação, por exemplo, né? Então, realmente todo um olhar que a gente precisa ter de projeto como um todo para que tudo funcione, né? Não dá para fazer só pela metade. E nesse sentido que o BIM também nos ajuda muito, né? A gente enxergar essas conexões como um todo e dar a ideia do todo, né, para todas as disciplinas que estão trabalhando no mesmo projeto.
Essa resposta da Rosana me deu um insight aqui agora, né? Durante a minha vida toda eu militei aí na área da qualidade, basicamente metalurgia, e como vocês bem sabem, né? Um dos nortes, das bíblias, né? Pode ser visto como filosofia ou como ferramenta direta, é o ciclo do PDCA, né? Girar o ciclo PDCA na qualidade. Então, o que a gente está falando é exatamente isso, que a Rosane está falando isso, traduzindo ali para o vocabulário da qualidade, né? Assim, ó, invistam mais tempo no P, né? Do P do planejamento, para você reduzir ali o seu do, né? E praticamente inexistir, vamos dizer assim, o check, o action, né? Você não ter necessidade de reparos, que hoje a gente sabe que não é bem assim, né? A gente reduz a mais, o P, vamos dizer assim, é meio que um pouco reduzido, aí no Do você tem um grande tempo de execução das obras, não é isso, Rosana? E muitas vezes ali tem que ter reparos, tem que ter ajustes, tem que ter acertos, então acho E que é isso. raramente a gente retroalimenta também, né? Quer dizer, Exato. você é projetista, eu faço o projeto, né? Esse projeto vai para a obra e não volta para mim, né? Muitas vezes o feedback do que deu certo e do que deu errado. E aí eu sigo replicando, muitas vezes, né? Os mesmos conceitos, as mesmas lógicas que poderiam ser melhoradas, mas que pelo fato de não voltar essa informação da obra, que é uma realidade quando a gente fala né, principalmente da parte de estruturas, que eu posso falar com alguma propriedade por conhecer, dificilmente a gente tem esse feedback da obra, né? E quando se trata do sistema industrializado, como a obra está dentro da fábrica, o feedback é imediato. Eu consigo testar e ver o que deu certo e o que não deu certo, e isso já retroalimenta, né, toda a minha etapa de projeto para a gente conseguir trabalhar de maneira mais assertiva, mais otimizada e mais racionalizada para os próximos projetos que vão ser efetivamente, em termos desse chassi, né, e dessa composição desses sistemas, muito parecidos, apesar de eu poder variar esteticamente de maneira muito ampla, né? Então, hoje a gente consegue identificar que construção modular não significa um engessamento, né, dos empreendimentos, né? Mas sim uma padronização de sistema. Sim, é bem interessante, é bom para os alunos escutarem, né? Tem que entender um novo processo e que esse processo precisa ser alterado para gerar a construção, exatamente. Eu queria, se for possível, na hora da explicação dos modos volumétricos, da conexão, se eu pudesse explicar um pouquinho como é que funcionam essas conexões nesses modos volumétricos. Sim. Bom, cada empresa tem, eu diria que a conexão entre os módulos é o pulo do gato da construção modular. É a parte mais complicada, né? E é onde as empresas hoje mais investem em tecnologia, enfim, para conseguir desenvolver. No caso dessas construções modulares mais baixas, a gente não tem grandes complexidades, né? Porque se a gente pensar em termos de análise estrutural, né, eu preciso que essa coluna fragmentada, né, em cada um desses módulos, pavimento a pavimento, efetivamente se comporte como uma coluna inteira, né, de cima a baixo. Eu não consigo contar, quando a gente fala da construção modular, com o efeito diafragma da laje, né? Porque eu tenho lajes que são segmentadas em cada um desses módulos. Então, no caso dos hospitais lá da Brasil ao Cubo, deixa eu ver se eu acho uma foto rapidinho aqui, eu projeto para vocês. A gente deixa um espaço entre os módulos que depois é preenchido com uma carenagem qualquer, né? No caso ali era de ACM. Deixa eu pegar uma foto aqui que eu acho que vai dar para vocês enxergarem mais fácil. Deixa eu ver se eu encontro rapidinho. Edifícios modulares. Deixa eu pegar. Rapidinho. Beleza, mostra para vocês que fica mais fácil ver em termos práticos. Quando tu procura exatamente os negócios que tu não encontra. Né? Aqui dá para ver. Deixa eu dividir a tela com vocês de novo. Essa aqui. Então, se a gente pegar essa foto aqui, ó, vocês observam, deixa eu botar o... Aqui não, ele não vai conseguir colocar o pontinho aqui, ó. Mas vocês observam que entre um pavimento...
entre um Não sei pavimento se e o pessoal outro... está vendo, eu ainda não estou vendo, não. Não? Então, peraí. Agora foi. Não, agora foi. Tá. Beleza. Tá entrando agora. Beleza. Vocês enxergam o meu mouse aqui ou não? Sim. Tá. Então, assim, ó, vocês observam aqui, ó, que entre um pavimento e outro, a gente tem um espaço aqui. Esse espaço serve tanto para a gente fazer as conexões de elétrica, hidráulica e esgoto, quanto para permitir que eu consiga ter espaço para fazer a conexão entre um módulo e outro. Então, eu tenho uma coluna, né, que finaliza aqui com uma chapa de topo, né, e tenho a outra coluna que está chegando aqui também com uma chapa de topo. Então, a gente tem uma ligação 100% parafusada aqui com chapa de topo, né, e depois a gente fecha aqui com a CM, né. Existem diversas outras possibilidades de se executar essas conexões na construção modular, e principalmente quando a gente passa para edifícios mais altos, isso passa a ser mais complexo, né? E essas ligações são muito mais solicitadas em função principalmente dos esforços de vento, né? Então a gente tem algumas construções, algumas empresas de construção modular, uma que chama Red Urban, que fica nos Estados Unidos, que eles trabalham com uma exoestrutura metálica. Então, ele tem uma estrutura metálica externa que é erguida antes, né? E os módulos vão sendo conectados nessa exoestrutura. Existem outros tipos de conexão que são feitas com pinos, então aí já são conexões mais usinadas e tal. Então, efetivamente, a conexão entre módulos é a chave do negócio. É o pulo do gato e é onde todo mundo está trabalhando, investindo em tecnologia para desenvolver cada vez mais conexões que sejam mais simples e mais baratas, né? Porque as usinadas são extremamente eficientes e não me fazem perder esse espaço de pé direito. Mas, ao mesmo tempo, são extremamente caras, né? Tudo que é usinado é muito caro, né? Quando a gente parte para esse tipo de conexão, como a gente tem aqui da Brasil ao Cubo, quando eu tenho edifícios com grande altura, eu começo a perder muito, né? De pé direito. Então, a gente começa a ter problemas com relação a isso. Então, isso é objeto de estudo e adoraria saber que a academia também está investindo, por exemplo, em desenvolver dissertações de mestrado, teses de doutorado, enfim, estudando essa questão da estabilidade da construção modular, né, e das conexões intramódulos, que é um assunto que dá muito pano para manga, é muito legal. Interessante que aí você já emendou a minha próxima pergunta, mas a pergunta vem no sentido de que a gente fez alguns projetos de construções com containers. E aí, na hora de estudar a estrutura em si, né, porque normalmente o que a gente vê muito a graduação estudando é a questão da arquitetura, mas quando a gente for estudar a estrutura, o grande pulo do gato era a ligação. A falha acontecia na ligação. Se você começa a colocar muitos módulos, ele começa a ter que estudar muito mais daquela parte da ligação. Né? E aí era justamente essa era a última pergunta que eu ia fazer, da questão da universidade, né? Como é que está essa ligação com a universidade, desse estudo dessas construções metálicas e das construções modulares também? A gente fala um pouco, porque lá na UERJ a gente tem um grupo forte em aço e que a gente acaba tentando trazer essas novidades para os estudos dos elementos que a gente faz, né? Então a gente tem que estudar cada vez elementos mais finos, vamos dizer assim, menos espessos, para poder trazer novidades, né? Então, pouquinho, se você pudesse falar como é que está essa questão dessa ligação com as universidades. Olha, eu desconheço muitos projetos que trabalhem essa questão da estrutura da construção modular nas universidades brasileiras. Eu conheço alguns estudos de fora, a Universidade de Alberta, no Canadá, tem um produto bem legal, com uma empresa brasileira, inclusive, e eu acho que é um ponto de conexão, aí falando da conexão no sentido mais abrangente da coisa, né? A conexão da metálica aí é um ponto de conexão importantíssimo da academia com a prática, porque hoje a construção modular ela ainda é, de alguma maneira, um pouco empírica, né? Porque eu tenho todos os elementos que eu preciso verificar, né? Nas tensões, nas deformações e tal, mas eu preciso prototipar, né? Porque o comportamento desse módulo no içamento, porque o comportamento desse módulo, quando ele se conecta e chega na obra, é muito diferente, né? E a gente não tem, efetivamente, que eu conheça, né? Então, posso estar falando não com o conhecimento do todo,
mas para mim, pelo menos, eu não tive muito acesso a publicações brasileiras que tratem dessa questão da construção modular em altura, verticalizando a coisa, né? E eu enxergo que esse é um caminho que também precisa ser muito mais explorado. Eu sei que tem muita gente trabalhando nisso, mas não sei o quanto a academia efetivamente está envolvida, e deveria. Eu acredito muito na necessidade da gente analisar, enfim, né, quer dizer, você ter modelos matemáticos e depois você prototipar e você ensaiar e efetivamente comprovar que determinados sistemas de conexão vão funcionar ou não, e eles são a chave do sucesso ou do insucesso da construção modular volumétrica vertical, né? Sim. Não sei se o Ricardo quer complementar alguma coisa. Não, para essa pergunta não, porque eu não tenho muito conhecimento sobre a questão do que as universidades, as entidades de ensino, de uma forma geral, estão fazendo aí com relação à para a construção modular. Então, aprendi com a Rosana nesse momento. Mas é importante Rosane, mesmo. desculpa. Quanto mais a academia estudar coisas práticas, mais ela vai estar voltada para a função dela, né? Exatamente. Que é trazer conhecimento para as coisas práticas da gente, né? E mais a gente traz empregabilidade para o pessoal que tá saindo aí, né? Então, eu sempre trago, assim, um pouco da minha experiência pessoal, né? E aí o pessoal falou assim, não, por que tu foi se meter com estrutura metálica? E acredito que devam te fazer essa pergunta também bastante, né, Monique? Então, caramba, se formou lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e tal, e eu lembro que teve uma palestra da Gerdau em 2003, que foi quando eu me formei, um pouco antes de eu me formar, falando do tal do perfil estrutural, e era uma mulher, que era a palestrante, que chamava Rosângela, a engenheira. E aí ela falou assim, não tem ninguém que calcula esse negócio, porque ninguém conhece esse troço. Então, cara, se vocês querem ter possibilidade de fazer alguma coisa diferente do que tem sido feito, vão correr atrás desse negócio e vão estudar. E aí eu tinha o último semestre de estágio e tal, e eu falei, puxa, quer saber? Vou ver se alguma siderúrgica me aceita aqui para fazer estágio. E fui fazer estágio numa siderúrgica e percebi que eu não sabia nada. Aí fui lá para Minas, né, onde tem um polo forte de metálica, obviamente, porque as siderúrgicas estão lá, né? E aí cheguei lá e falei, cara, eu não sei calcular nem uma terça de cobertura. Aí, naturalmente, me aproximei da academia, né? Cheguei na UFMG, comecei a fazer umas disciplinas isoladas, terminei o meu estágio e falei, preciso fazer um mestrado para conhecer esse negócio. E eu acho que a lógica é exatamente essa, né? E a minha dissertação de mestrado, na época, foi exatamente uma testagem de um sistema estrutural que estava tentando ser implementado no Brasil, né? Então, quer dizer, a gente conseguir aliar a prática, né, do mundo do trabalho com a academia é o que dá os melhores resultados, né? Quer dizer, você consegue trazer o melhor dos dois mundos, né? A dor da execução com o conhecimento da academia, né? E se a gente quer fazer diferente, se a gente quer trazer essa industrialização para a construção, se a gente quer de verdade, né, mudar esses números não muito animadores de produtividade que a gente tem na construção, certamente não é pensando nos sistemas tradicionais. Sim, então, o caminho é esse, né? A gente ter essa curiosidade, procurar, né, coisas diferentes e aliar isso ao conhecimento técnico, né? Não é simplesmente sair fazendo. Né? Então, esse binômio, né, do conhecimento técnico com a atividade prática do mercado de trabalho é o que tem potencial de trazer grandes inovações disruptivas para o nosso setor da construção civil. Sim, muito obrigada pelas respostas, foram bem esclarecedoras. Eu acho que é um debate muito bom para os alunos. A gente teve essa oportunidade lá atrás, provavelmente por isso que a gente foi para esse caminho de metálicas, ver se alguns outros alunos também com esse novo conhecimento. É isso aí. A Beth pediu para falar um pouco, se a Beth quiser falar agora. Pois é, primeiramente, Rosane, queria agradecer aí pela sua apresentação e foi uma coisa bastante interessante. Quando eu pensei no começo lá da pandemia em fazer, né, esse tipo de palestra que a gente pudesse juntar os alunos, a primeira coisa, foi a primeira
primeiro título que eu coloquei, estruturas modulares. Então, assim, eu tinha na cabeça que pelo fato de exatamente hospitais estarem sendo construídos e tudo mais, eu tinha que mostrar para o aluno o que aquilo representava, né? E o que existia de engenharia ali, porque o aluno muitas vezes pensa que não, é assim colocar como é que é, né? E aquilo ficou como a minha primeira ideia, que eu tinha que começar com esse tipo de estrutura. Não comecei, mas terminei. Então, né, eu acho que então aqui tem a Fernanda e a Monique, que realmente organizaram essas palestras e tudo, e a gente teve um caminho bastante interessante e acabou exatamente com aquilo que eu tinha imaginado, que era mostrar o aluno no presente, né, no meio do que estava acontecendo, exatamente o que estava sendo feito, qual era a facilidade ou a dificuldade que existia em fazer isso tudo, entendeu, Rosana? Então, eu fico muito grata a você, ao Marra. O Marra conheço há bastante tempo, e por nos ter dado essa oportunidade, a universidade exatamente de trazer exatamente esse tipo de estrutura, porque não é fácil. Eu te digo que eu fiz uma pesquisa, inclusive até o exército americano eu mandei uma carta pedindo para saber como é que ele construía, que eles são especialistas em esse tipo de construção, né? Constrói no mundo inteiro. E eu até falei, olha, gente, vou terminar até sendo presa por aí, ou por algum motivo. Mas, assim, eu tentei procurar para saber, né, aonde eu conseguia, inclusive, a parte bibliográfica, né, para que eu pudesse, olha, dar uma olhada nisso ou naquilo, não tem muito material, de fato. Não tem realmente, não tem. Quer dizer, nós estamos criando alguma coisa, e isso é muito importante que seja criado aqui no nosso próprio país, começar a desenvolver isso e também criando, né, bibliografia para que os alunos possam ver e ter exatamente isso tudo. E outra observação que eu gostaria de fazer é que, por exemplo, só para você ter uma ideia, nosso curso de mestrado começou em 2003. As meninas não são mais novas, não eram daqui, não eram, ainda eram estudantes. Porém, a nossa primeira ideia, nós começamos a chamar um grupo muito bom, muito forte, metálicas, né? E o que nós começamos a pensar era o que a gente chamava de engenharia simultânea. A engenharia simultânea, na verdade, nada mais é do que você andar com todas as frentes da obra, no mesmo modo, no mesmo tempo, com tudo planejado. Então, exatamente baseado na ideia do que eu chamo de chão de fábrica da indústria automobilística japonesa, porque a construção chamada construção lean ou construção enxuta, just in time, aquilo tudo, que eu estudei, porque eu tive que entrar nessa área, até porque nós trabalhamos um pouco no início do nosso mestrado com isso tudo, juntamente com o pessoal da produção, né? E é baseado nisso. Então, isso foi que deu, né, origem a ter, hoje em dia, esse tipo de indústria que se desenvolve exatamente, né, construindo os módulos, mas tudo, como você bem frisou, tem que andar muito justinho, porque senão, quer dizer, se uma equipe não anda, atrasa a outra, né? E aí começa a ter um problema muito sério. Sim, não adianta eu ter uma estrutura extremamente rápida, né? Se os demais não vão acompanhar, eu vou ter ociosidade de equipe e não resolve o problema, né? Com certeza, né? Outra coisa que você falou que eu achei interessante foi a história de que você faz toda a modulagem, né? Programa, faz a programação da obra toda, mas quando você chega no local, uma coisa às vezes não encaixa na outra, porque reconheço, eu sou da área de concreto, então a área de concreto tinha um certo desnível, e muitas vezes eu tinha que ir lá defender e dizer, peraí, gente, mas aqui não é chão de fábrica, vamos tentar ver se a gente chega a um acordo e tudo mais. Então, é uma coisa complicada e eu espero que a gente evolua. Né, nós estamos vendo que nós já evoluímos bastante, mas
ainda temos muito a chegar lá, porque existe uma resistência muito grande, Rosane, muito grande, de você chegar até estruturas pré-moldadas mesmo em concreto. Né? A minha área é mais concreta, então eu tenho mais um conhecimento da área pré-moldada em concreto, mas mesmo assim você tem uma resistência muito grande, né? Porque é uma obra que você também tem que pensar desde a origem, desde o projeto, desde a concepção, como vai ser, como você vai ver. Então, você tem que ter um estudo maior, pessoas com melhor capacidade e tudo. Então, eu acho que a gente tem que pensar bem nisso, porque não tem mais como voltar. É o que tem que andar. Né? O Brasil tem que andar por esse caminho, não tem mais como. Eu considero que sim, nós temos regiões que são bem diferenciadas, que as pessoas vão ter que construir a concretagem SAT mesmo, fazendo coisa, mas nos grandes centros nós vamos ter que trabalhar com a parte modular mesmo, seja de pré-moldado em concreto, ou em aço, ou topo em aço, vai ter que trabalhar dessa maneira mesmo. Né? Então, agradeço, acho que foi muito boa, né, a palestra, assim, no nosso final, porque é o futuro para eles, eu acho que sim. Né? Obrigada aí a todos, vamos ver o que as meninas vão Muito fazer. obrigada. Deixa eu aproveitar só o momento, então, e fazer um convite para vocês. Eu não sei se todos conhecem, mas existe uma associação que se chama CBCA, que é o Centro Brasileiro da Construção em Aço, que tem muito material legal, e na próxima semana eu vou conduzir vou fazer a moderação de um webinar exatamente com 3 empresas de construção modular. Então, não me engano, é no dia 25, na semana que vem. Entrem lá no site do CBCA ou nas redes sociais e participem desse debate. Vai ser muito legal. Vai ter Brasil ao Cubo, Quick House e Tec Verde. E a ideia é exatamente a gente discutir tudo que tem dado certo e também os entraves que a gente tem aí para a construção modular. E aí o pessoal vai falar um pouco sobre cada um dos projetos deles, né? Enfim, acho que é um fórum bem legal aí para participar e conhecer um pouco mais do produto de cada um deles. Tá certo. Obrigada por esse convite aí também. Novamente, obrigada pela palestra, né, para vocês apresentarem esses assuntos tão pertinentes e, com certeza, bem estimulantes para os alunos. Acredito que, até pelo horário, acho que a gente pode finalizar. Certo, Mani? Sim, sim. Então, agradecer novamente, Ricardo, Rosane, Beth. Então, uma boa noite a todos aí. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite.